presidente da Comissão Permanente de Administração e Obras Públicas, declaro abertos os trabalhos dessa audiência pública para tratar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos. Compõe a mesa comigo os demais membros da Comissão Permanente, vereadores Rodrigo Guimarães Braga, Adolfo Cardoso Mendes, a secretária municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Karina Mori Dier, o diretor administrativo Aldo Lucas Batista Gonçalves, os representantes da empresa Environ Limitada, contratada para a elaboração do referido plano, senhor Josué Mestre e Adriane Tavares. Contamos também com a presença dos vereadores Henrique César Bernardes, Helder Márcio de Campos, Josemar Ribeiro Cardoso, Antônio Ricardo Albino. Destaco também aqui, ao meu lado esquerdo, o senhor vice-prefeito, representando o nosso executivo. Informo que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara, ficando a gravação disponível na mesma página. Esta audiência seguirá o disposto no edital da audiência, que se encontra afixado no quadro de avisos desta casa. Logo após a exposição dos convidados, os mesmos poderão ser interpelados pelos vereadores. Convido agora para a exposição a secretária municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Karina Mori Dier, e em seguida os representantes da empresa Meta Environ Limitada, Josué Mestre e Adriane Tavares. Os expositores poderão agora... Então, convido os expositores para fazer a presente exposição. Boa noite a todos. Nós começamos um trabalho desde 2017 para poder estar realizando alguns planos municipais que são obrigatórios, né, de acordo com as leis federais. E esse plano, que é um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, faz parte de vários deles, como também o de saneamento básico, que a gente já começou a realizar. Para poder estar realizando um trabalho com base mais sólida e também com mais expertise, a gente contou com a empresa Environ, que já tem uma experiência de mercado em várias prefeituras da região e que vão estar mostrando todo o levantamento e o trabalho feito para a gente poder ter um referencial para o município e que vai poder estar alinhando, junto com outros planos, o desenvolvimento para um futuro plano diretor do município de Maria da Fé. Então, agora eu convido a Adriane e o Josué para poder estar explicando para todos o que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Boa noite a todos. Eu sou a Adriane, né, como a Karina falou, sou engenheira ambiental, sou responsável técnica da empresa Meta Environ Engenharia, que foi contratada para a elaboração do plano, juntamente com o Josué. Tá? Então, vou fazer uma breve explanação para vocês do que a gente fez no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos aqui no município de Maria da Fé. Então, a gente foi contratado pela Prefeitura Municipal de Maria da Fé para fazer a elaboração desse plano, e o fiscal do contrato foi o Aldo, que é o diretor administrativo. A empresa é a Meta Environ Engenharia Limitada, né? Os responsáveis técnicos eu, Adriane, e o Josué Mestre. Então, o objeto desse contrato foi elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do município de Maria da Fé para orientação das intervenções do município no setor de resíduos sólidos, visando a qualidade e a eficiência na política da gestão dos resíduos. De acordo com a Lei Federal 12.305, de 2010, foi instituído no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente chama de PNRS. A PNRS, ela obriga todos os municípios a elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, é uma obrigação para que o município ele tenha acesso a recursos da União com relação à parte de saneamento básico. Então, esse plano ele trata de um instrumento para cuidar dos detalhes técnicos operacionais do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, tendo como objeto
a formulação de políticas públicas, através da qual o município poderá programar e executar as atividades necessárias a seu adequado gerenciamento. Então, para fazer esse plano, a gente seguiu algumas etapas. A primeira foi a identificação dos agentes facilitadores, que são os agentes que vão ajudar a gente no levantamento dos dados dentro da prefeitura. Depois, foi os estudos preliminares das legislações específicas e também a caracterização municipal. Utilização dos dados primários e secundários, caracterizando o atual serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a estruturação desses dados na parte gerencial, operacional e social. Esses dados foram fornecidos pela prefeitura, que foi através da empresa que foi contratada para fazer o Plano Municipal de Saneamento Básico. Após isso, foi feito um prognóstico com as estratégicas para alcançar os objetivos, metas e programas. Foi apresentada a concepção de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos, metas e ações de emergência. Mecanismos e procedimentos de controle social e monitoramento dos projetos e das metas do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. E essa audiência pública que é necessária para validar esse plano. Esse plano tem que virar lei, tá? Para ser seguido tanto por essa gestão quanto para próximas gestões. Então, a área de atuação do plano é todo o território do município de Maria da Fé, abrangendo a área urbana e a área rural. Então, a primeira coisa que foi feita no plano foi o levantamento preliminar de todas as legislações, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual e municipal, das legislações relacionadas aos resíduos sólidos. E depois foi feita essa parte do diagnóstico dos resíduos sólidos. Esse diagnóstico ele foi feito por essa empresa que elaborou o plano, que está elaborando, né, Aldo? O Plano Municipal de Saneamento Básico aqui do município de Maria da Fé. Então, esse diagnóstico ele vai levantar a atual situação dos resíduos sólidos gerados em todo o território, por empresas privadas e pelo Sistema de Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos. Os aspectos relacionados aos serviços de varrição de logradouros públicos, capina, poda, roçada, conservação de estradas rurais, limpeza de córregos e margens dos rios, coleta dos resíduos sólidos urbanos, de construção civil, de serviço de saúde, os resíduos sujeitos à logística reversa, além da questão do transporte e da disposição final desses resíduos. Então, com relação ao serviço de resíduo sólido urbano. Então, estima-se que Maria da Fé gere em torno de 90 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia, atendendo a população urbana e a população rural. Então, isso dá em torno de 0,62 quilos por habitante por dia. A coleta é realizada pela própria prefeitura de segunda a sexta-feira, atendendo uma vez por semana todas as comunidades rurais. Então, a prefeitura conta para isso com 6 funcionários, sendo 4 coletadores e 2 motoristas. É feita a coleta dos resíduos secos e dos resíduos úmidos. Os resíduos secos eles são destinados para a AMARES, né, que é a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis aqui de Maria da Fé, que foi implantado desde 2002, né, o programa de coleta seletiva. E os resíduos úmidos são destinados para o aterro sanitário no município de Itajubá. Então, esse é o roteiro da coleta dos resíduos sólidos urbanos aqui do município de Maria da Fé. Uma vez por semana na zona rural e, dentro da área urbana, o lixo seco e o lixo úmido. Para a realização da coleta convencional na área urbana, é utilizado um caminhão compactador que encontra-se em bom estado de conservação. E, na zona rural, é utilizado 2 caminhões basculantes, também em bom estado de conservação. O acondicionamento dos resíduos ele não segue um padrão aqui em Maria da Fé. Geralmente, a população acondiciona esses resíduos em sacolas plásticas e amarra nas grades, né? Isso dificulta um pouco a coleta pelos garis, atrasando um pouco o roteiro.
Na zona rural, existem as lixeiras suspensas, que estão em bom estado de conservação. No entanto, a empresa que realizou o diagnóstico, ela detectou que há o espalhamento desses resíduos em alguns pontos. Isso é, muitas vezes, consequência da falta de sensibilização da população, né, que acumula os resíduos em dias e horários que não acontecem a coleta. E também na área pública, existem as lixeiras que estão espalhadas para que esses resíduos não sejam dispostos nas vias públicas. A Prefeitura recolhe os resíduos comuns gerados nos estabelecimentos comerciais e industriais e também são encontrados, junto com esses resíduos, às vezes, resíduos eletrônicos, pilhas e baterias e resíduos de construção civil. Então, é necessário que a Prefeitura adote alguns procedimentos mais eficientes para a retomada da coleta diferenciada desse material, com a instalação de cartazes confeccionados pelo poder público para descarte adequado nos pontos de entrega. Com relação aos serviços de varrição, são disponibilizados 6 funcionários que realizam o serviço de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o serviço é realizado por apenas 2 funcionários em tempo reduzido. O roteiro da varrição ele é focado nas áreas comerciais, nas escolas, praças e cemitério. São disponibilizados aos funcionários vassouras, pás, carrinhos de varrição, sacolas plásticas para o recolhimento dos resíduos. Esses resíduos eles são recolhidos juntamente com os resíduos de poda e de capina, sendo encaminhados para uma área do antigo lixão da Prefeitura. Os serviços de capina e poda são realizados conforme a necessidade. Daí, para isso, são deslocados 4 funcionários da Secretaria de Obras. O procedimento para a realização da capina, adotado aqui no município, é manual com roçadeira. Os resíduos provenientes desses serviços são recolhidos por um trator e encaminhados também para a antiga área de disposição final de resíduos sólidos urbanos, não havendo diferenciação desses materiais. Com relação à disposição final, até meados de 2002, o município ele jogava numa área que tinha mais ou menos 2 hectares, que é perto da comunidade de São João. Esses resíduos eram dispostos sem segregação, né, sendo depositados nesse local também resíduos de serviço de saúde, resíduos de construção civil, pneumáticos, carcaças de animais e das fábricas de batata. Atualmente, essa área ela apresenta um sistema de isolamento constituído de cerca de arame farpado e mourão de madeira, mas não possui portão e nem placa de identificação. Atualmente, a área é utilizada para a plantação de bananas. A outra área que o município utilizou de 2002 a 2016 é perto da comunidade Palha da Rocha. Ela tem uma área de aproximadamente 11 hectares. Então, também nesse local eram colocados os resíduos a céu aberto, né, e não havia segregação desses resíduos. Há uma grande quantidade ainda desses resíduos expostos, sendo necessário o seu recobrimento, a identificação e delimitação dos locais de vala, além de outros procedimentos necessários para o encerramento da área do lixão. Atualmente, a área está sendo utilizada para a disposição de resíduos de poda e capina, além da abertura de uma vala para a disposição de sofás. Desde 2016, os resíduos sólidos urbanos aqui do município são levados para o aterro sanitário do município de Itajubá, que é licenciado e gerenciado pelo consórcio intermunicipal dos municípios da microrregião do Alto Sapucaí para aterro sanitário, que é o CIMASES. Com relação aos resíduos de serviço de saúde, o município não dispõe de um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde para as unidades públicas de saúde, e nem a questão da fiscalização e orientação para os geradores privados. O estabelecimento gerador desses resíduos são o hospital, a UBS e o PSF, além de 2 postos de saúde instalados nas comunidades rurais.
Os resíduos, eles são encaminhados para o hospital, sendo constatado que o acondicionamento dos resíduos estava adequado, em local fechado com cadeado, dispostos em sacolas e caixas. Entretanto, não se encontram identificadas conforme as legislações vigentes. Os estabelecimentos particulares que geram esses resíduos são responsáveis por dar a destinação correta e o tratamento adequado, não havendo fiscalização e nem parceria com o poder público. Então, essas fotos mostram o acondicionamento desses resíduos nas unidades públicas de saúde aqui do município de Maria da Fé. Com relação à disposição final, o município terceiriza o serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final. É uma empresa que chama Agite Serviços Ambientais. Ela recolhe esses resíduos e faz a incineração dos mesmos. E as cinzas, que são provenientes da incineração, são depositadas no aterro de classe 1, que é aterro de resíduos perigosos. O recolhimento ele é realizado mensalmente, né, sendo pesados no local do recolhimento pelo funcionário da própria empresa. Com relação ao resíduo de construção civil, o município não tem controle da estimativa da geração desses resíduos. E os resíduos que são recolhidos pelo município são utilizados para a manutenção das estradas rurais. De acordo com as informações da Abrelp, a média brasileira de geração desse tipo de resíduo é de 0,6 quilos por habitante dia. Então, por isso, dá para a gente fazer uma estimativa de quanto que é gerado aqui no município de Maria da Fé, que é em torno de 3.173 toneladas por ano. Com relação aos resíduos sujeitos à logística reversa, aqui em Maria da Fé, o município não possui sistemas de logística reversa implantados, mas há a obrigatoriedade pela Lei 12.305. Então, o município, assim como o setor privado e a sociedade, são obrigados a implantar os sistemas de logística reversa dos seguintes produtos. Dos seguintes produtos ou resíduos, né? Agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus inservíveis, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Então, para assegurar a efetivação desses sistemas, o poder público deve fiscalizar os locais de comercialização, disponibilizar pontos de entrega voluntária e desenvolver campanhas de educação ambiental. Com relação às embalagens de agrotóxico, no município existem 2 estabelecimentos que comercializam esse tipo de produto. Então, há necessidade da implantação do sistema de logística reversa para essas embalagens vazias, principalmente pela cidade ser referência na questão da produção de batatas e também possuir grande influência na área da agricultura. Então, os usuários do agrotóxico e dos produtos afins devem devolver as embalagens vazias e as tampas dos produtos nos estabelecimentos comerciais que eles compraram esses produtos. E esses estabelecimentos eles são responsáveis por destinar esses resíduos aos fabricantes, que são responsáveis pela destinação e pela disposição final desses resíduos. Com relação às pilhas e baterias, o município havia implantado uma solução para coleta diferenciada, colocando pontos de coleta voluntária. No entanto, juntamente também com os produtos eletroeletrônicos. Só que esses pontos de entrega voluntário eles foram desativados em função da reforma desses pontos. Então, também não foi informado quanto à destinação desses materiais recolhidos anteriormente. Com relação aos pneus, os pneumáticos que são recolhidos pelo município são utilizados para contenção de encostas e também para artesanatos. Com relação aos óleos lubrificantes, o município ele troca o óleo dos seus veículos na própria garagem e os resíduos são acumulados em tambores metálicos em local fechado com cadeado. Porém, não existe uma empresa especializada que vai coletar esse material e vai dar a destinação adequada.
Esse material, geralmente, ele é doado, né, para a população, para passar em morões de madeira, que servem como cerca para as propriedades rurais. Com relação às lâmpadas fluorescentes, não existe recolhimento diferenciado desses resíduos no município. Eles são encaminhados, juntamente com os demais resíduos, para o aterro sanitário do município de Itajubá. Estima-se que o município gere em torno de 18.480 unidades de lâmpadas fluorescentes por ano. Com relação aos produtos eletroeletrônicos, estima-se que o município de Maria da Fé gere, em média, 47.810 quilos de resíduos eletrônicos. Havia uma ação de recolhimento exclusivo para esses produtos, com a instalação de banners em pontos de entrega voluntária. No entanto, essa ação foi suspensa. Com relação aos resíduos industriais, existem essas atividades que são distantes do município e produzindo uma grande diversidade e volume de resíduos. Dentre as indústrias, destacam-se as fábricas de beneficiamento de batata, o abatedouro e o laticínio. Então, as principais não conformidades diagnosticadas são que o município não possui registro das quilometragens percorridas pelo caminhão de coleta, não existe o sistema de logística reversa, não existe o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde nas unidades públicas de saúde, não existe o plano municipal de gerenciamento de resíduos de construção civil, não há cobrança dos geradores privados quanto ao plano específico de gerenciamento de resíduos, que é uma condição obrigatória estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não há um programa de educação ambiental para a questão, principalmente, da coleta seletiva. E também não se observou-se o uso de uniformes e equipamentos de proteção individual pelos servidores. Então, com base nesse diagnóstico feito por essa empresa, que está fazendo o Plano Municipal de Saneamento Básico, nós fizemos o prognóstico dos resíduos sólidos do município de Maria da Fé. Esse prognóstico, ele trata de proposições para melhorar as ações identificadas dentro do diagnóstico como falhas. Então, o primeiro item do prognóstico foi a questão da identificação das áreas favoráveis para a disposição final ambientalmente adequada. No caso de Maria da Fé, ele já está dando a destinação final adequada para o resíduo, que está sendo encaminhada para o aterro sanitário, que é licenciado e gerenciado pelo consórcio. Futuramente, se o município pretender construir um aterro sanitário aqui em Maria da Fé, ele vai ter, dentro do plano, todas as etapas que ele tem que seguir para escolher a área para implantar esse tipo de empreendimento. Com relação à identificação das possibilidades de soluções consorciadas. No caso, Maria da Fé já faz parte do consórcio, né, que é o CIMASES. Então, Maria da Fé começou a dispor os seus resíduos no aterro de Itajubá em 2016, mas ele está incluso dentro do CIMASES desde 2014. Com relação à identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento ou sistema de logística reversa. Então, dentro da PNRS, existe aqueles resíduos em que são obrigados a apresentar o plano, a gente chama de plano específico de gerenciamento de resíduos sólidos, ou a fazer um sistema de logística reversa. Então, esses resíduos são os resíduos de serviços públicos de saneamento básico, os resíduos industriais, de serviços de saúde, de mineração, de construção civil, serviços de transporte, atividades agro-silvio-pastoris e também os resíduos sujeitos ao sistema de logística reversa, que inclui os agrotóxicos, as pilhas e baterias, os pneus, os óleos lubrificantes, as lâmpadas fluorescentes e os produtos eletroeletrônicos. Dentro do plano também existem os procedimentos operacionais para todos os serviços de limpeza urbana e também de manejo de resíduos sólidos. Então, existem os procedimentos com relação à coleta dos resíduos sólidos urbanos,
da coleta seletiva de materiais recicláveis, material orgânico, os serviços de varrição, capina manual e capina mecânica e a roçada manual. E também com relação aos serviços de desobstrução manual das bocas de lobo, a questão da coleta dos resíduos volumosos, dos resíduos de serviço de saúde, de construção civil, a questão da lavagem de vias, abrigos de ônibus, feiras livres e logradouros públicos, questão das unidades de compostagem, galpão de reciclagem, unidade de disposição final e equipe para atendimento a eventos, emergências e apoio às demais operações. Então, é descrito de forma detalhada dentro do plano a parte operacional de cada um desses serviços. Para medir e monitorar essas ações propostas, a gente propõe alguns indicadores, né, que são ferramentas, que são medidas quantitativas para a gente avaliar o desempenho dessas ações e para ver se elas estão sendo eficazes na questão da melhora do sistema de gestão do município. O município também pode criar novos indicadores de acordo com a necessidade. Então, foram criados alguns indicadores relacionados ao sistema de atendimento do serviço de limpeza urbana, a questão da medição da produção de serviço de limpeza urbana, os aspectos tributários, dos recursos para atendimento a esses serviços, os aspectos legais com relação aos serviços envolvidos com o serviço de limpeza urbana, coleta convencional, coleta seletiva, resíduos de serviço de saúde, de varrição, capina, roçada e poda e resíduos de construção civil. Então, aqui está um exemplo de um indicador proposto dentro do plano. O número de solicitações referente ao serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por mês. Então, a fórmula do indicador é o número de solicitações por mês, tá? Que vai ser essa unidade. E também a questão da porcentagem de atendimento dessas solicitações. Então, é o número de solicitações por mês dividido pelas solicitações atendidas naquele mês, vezes 100, que vai dar em porcentagem. Também, dentro do plano, existem as regras para transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos. Então, nós escrevemos todas as regras para transporte de acordo com as legislações vigentes e também as normas da BNT, desde a questão da elaboração do plano de gerenciamento, englobando todas as etapas, que vão desde o acondicionamento até a destinação e a disposição final dos resíduos. Isso a gente fez tanto para os resíduos perigosos quanto para os não perigosos. Daí criaram tabelas como essa. A lei também ela coloca a questão da responsabilidade e a descrição das formas e limites da participação do poder público. Então, a Lei 2.305, ela fala da questão da responsabilidade compartilhada. É de dividir a responsabilidade do poder público também com o setor privado e com a sociedade em relação à gestão desses resíduos. Então, ela coloca a responsabilidade do setor privado, que são os fabricantes, os importadores, distribuidores e comerciantes, a questão da responsabilidade do poder público e dos participantes do sistema de logística reversa, colocando a responsabilidade da prefeitura, dos consumidores, comerciantes e distribuidores e dos fabricantes e importadores. Então, no caso do sistema de logística reversa, a prefeitura ela fica responsável por fazer a regulamentação e fiscalização desse sistema. Os consumidores em fazer a devolução desse material até os pontos de entrega. Os comerciantes e distribuidores de fazer o armazenamento e o transporte desses resíduos. E a destinação final fica por conta dos fabricantes e dos importadores. Dentro do plano, foram propostas alguns programas e ações de capacitação técnica voltados para implementação e operacionalização do plano. Então, o primeiro foi o projeto de capacitação técnica para implantação e operacionalização desse plano, que é capacitar
todos os servidores públicos que estão envolvidos com o serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. O outro é a questão do projeto da estruturação e implementação da A3P. A A3P ela é um projeto do Ministério do Meio Ambiente que constitui na agenda ambiental na administração pública. Ela visa a questão da sustentabilidade. É o município utilizar de forma melhor os recursos disponíveis, né, tendo a questão do desenvolvimento e o equilíbrio entre a questão do desenvolvimento e do meio ambiente. Então, a gente propôs esse projeto de reestruturação, focando principalmente na questão da gestão dos resíduos dentro das administrações públicas. Os programas e ações de educação ambiental. Então, voltados para a administração pública, a questão da implantação da A3P, que vai fazer a conscientização e sensibilização dos servidores públicos, e também da sociedade, que vai criar agentes multiplicadores tanto na escola quanto na sociedade, principalmente para a implantação de programas como o programa de coleta seletiva. Programas e ações para a participação de grupos interessados, né, que, no caso, a gente propõe o projeto de constituição da Associação ou Cooperativa de Material Reciclado. A gente sabe que hoje já existe a AMARE, né, que é a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis aqui de Maria da Fé, mas também a gente propõe a estudar a viabilidade de uma nova associação. E também o projeto de estruturação dessa associação, porque hoje a prefeitura dá o suporte, mas eles precisam de algumas coisas na parte da infraestrutura que precisam ser melhorados. Dentro do plano também existem os mecanismos para a criação de fontes de negócio, emprego e renda. Apoiar e incentivar a organização dos catadores de materiais recicláveis através das associações ou cooperativas, implantar a coleta seletiva em todo o município, com a participação dessas associações, e também com a inclusão dos catadores, implantar os sistemas de logística reversa, com a participação e inclusão dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Contribuir para a emancipação dessas organizações, promovendo o fortalecimento das associações ou cooperativas. Fortalecer as iniciativas de integração e articulação das políticas e ações dos poderes públicos direcionados aos catadores e prestar assistência técnica e apoio financeiro à realização de projetos, instalação e operação de unidades de triagem e beneficiamento. Com relação ao sistema de cálculo dos custos de prestação de serviço, o município não dispõe de muitos dados. De acordo com o SNIS, em 2016, foram gastos com os agentes públicos de serviço de coleta cerca de R$170 mil. Então, é necessário que a prefeitura faça um estudo e deixe estruturado tudo que ela gasta em todas as etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos. Porque, com isso, ela pode ver que o que ela está arrecadando é suficiente com os gastos que ela está tendo com esses serviços. Porque, hoje, é cobrado uma taxa junto com o IPTU. Então, a gente tem que ver quais são a despesa real do município para ver se esse recurso que está entrando é suficiente. Com relação às metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem. Então, foram traçados índices e metas por um horizonte temporal de 4 anos, nas áreas técnicas, ambiental, econômico, social e institucional, para o município implantar a adequação da gestão dos resíduos sólidos. Então, foram criadas tabelas como essa, onde a gente estabeleceu metas nessas 4 áreas, de 2019 até 2021, para a prefeitura cumprir. Com relação aos meios a serem utilizados para controle e fiscalização, então, propõe-se que a prefeitura regulamente os serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, através da criação das seguintes leis específicas.
A primeira lei é a lei do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Para isso que está existindo essa audiência hoje. A lei da coleta seletiva, a lei dos resíduos industriais, dos resíduos de serviço de saúde, de construção civil, de resíduos agro-silvio-pastoris e de resíduos de transporte. E também o município pode verificar se há necessidade da criação de mais alguma lei específica. Com relação às ações preventivas e corretivas, são propostas ações de uma forma ordenada e de acordo com o horizonte temporal de curto, médio e longo prazo. Na área técnica, é proposto a reestruturação e incremento da coleta convencional, a reestruturação e incremento dos serviços de varrição, capina, roçada e poda, e a implementação da coleta seletiva para atender todo o município de Maria da Fé. Na área ambiental, a questão da educação ambiental, principalmente relacionado ao programa de coleta seletiva, a questão da valorização dos resíduos sólidos, né, com a inclusão dos catadores, e na parte econômica, a reestruturação do sistema tarifário, né, ver se o que está sendo arrecadado realmente cobre as despesas que o município tem com o sistema de gestão de resíduos sólidos. Na parte social, a questão da associação ou da cooperativa. E na área institucional, atendimento ao público e medição dos serviços prestados, a capacitação técnica para implementação e operacionalização desse plano, a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e de construção civil, e a implementação do sistema de logística reversa com parceria público-privada. Com relação à identificação dos passivos ambientais. Então, foram identificados 2 passivos ambientais aqui no município de Maria da Fé, que eram utilizados como lixão. Então, o município tem que fazer um projeto de remediação dessa área. Então, no plano, a gente coloca todas as etapas que o município tem que fazer para fazer esses projetos de remediação. Esse plano tem que ser anualmente avaliado, e ele tem que ser feito a sua revisão de 4 em 4 anos, de acordo com a Lei 12.305. Então, é proposto que a revisão desse plano seja feita em 2025, para que as ações propostas sejam inclusas no Plano Plurianual Municipal de 2026 e 2029. Com relação às ações de emergência e contingência, a gente colocou a previsão de alguns eventos que podem ocorrer e o que a prefeitura tem que fazer nesses casos. Por exemplo, a questão da precipitação intensa. Então, se houver uma precipitação intensa, o município pode tomar como uma medida emergencial paralisar os serviços relacionados à limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. Se ocorrer uma enchente, ela pode fazer a paralisação parcial dos serviços nas áreas atingidas por esse evento. Né? E a gente descreveu todos os eventos principais que podem ocorrer e as principais ações emergenciais que a prefeitura pode tomar nesse caso. Então, a Lei 12.305, ela coloca como princípio não gerar os resíduos, tentar fazer a redução, reutilização e reciclagem desses resíduos, e, se não for possível, daí sim encaminhar esses resíduos para tratamento e para disposição final. E, para isso, conta também com a prefeitura, com o setor privado e com a população. Tá? Por isso, é a questão do gerenciamento integrado, com a participação de todos. Então, se vocês tiverem algumas sugestões para melhoria do plano de resíduos aqui do município de Maria da Fé, a gente está aberto agora para ouvir essas sugestões, para tirar alguma dúvida, e, se ficar posterior, pode ser enviado também por e-mail, tanto para a gente quanto para a prefeitura, através do Aldo e da Karine. Obrigada, gente. Pode fazer uma colocação? Pode. É que tem alguns pontos
Andriane, que relacionados aos tópicos, que tem algumas alterações que eu vi que não estava constando. Aí a gente passa para vocês depois, Sim, claro. porque, por exemplo, a coleta seletiva ela existe, né? Então não seria implantação. Você falou implementação, mas lá está implantação. Então algumas coisas a gente vai Nesse te caso da passando. coleta seletiva, a gente colocou implantação e ampliação do programa de coleta seletiva, porque ele já existe, mas ele não abrange todo o município. Daí colocaria só a ampliação do programa. Mas ele é feito também na zona rural. Mas ele atinge 100%. É, que não está. A gente pode revisar, né? A gente pode revisar. É porque esse diagnóstico foi feito pela empresa do plano de saneamento. E tem outros pontos que eu vi que, por exemplo, no antigo lixão, ele foi fechado. E ali, quando a empresa veio, realmente ele estava sendo depositado, sofá, tal, e agora não está mais. E até o resto de poda ia para lá e nem isso está indo mais. Então, a gente pode dar uma revisada, porque já mudaram, Sim, né, algumas claro, coisas. sem problema. É porque esse diagnóstico a gente pegou inteiro da empresa, né, que foi o nosso contrato foi baseado em vocês fornecerem o diagnóstico e a gente trabalhar só com o prognóstico, né? Então, essa parte do diagnóstico que precisar alterar, você pode nos enviar que a gente coloca lá. Tá joia, obrigada. Agora o lixão está realmente vedado, né? A gente está tentando agora finalizar ele adequadamente para poder abrir uma nova área para uma futura área de usina de triagem e compostagem, que seria o ideal, né? Onde não teve vala, tal. Passamos agora para os questionamentos e sugestões aos expositores pelos presentes inscritos ou pelos vereadores que se encontram aqui no plenário. Tem que ser no microfone. Boa noite. Eu estava falando com o Aldo aqui, ele me explicou um pouco a questão do PGRSS da saúde, né? Que eu tive a impressão, assim, lendo, que a gente não tem. Eu sou secretária de saúde. Nós temos o hospital, por exemplo, ele só tem o alvará, só é liberado o alvará estadual a partir do momento que você tem o plano, né, funcionante. Além do contrato com a AGIT, nós temos lá dentro, né, as questões de separação, tudo. Então, eu questionei com o Aldo, mas ele falou que é a questão da lei municipal para estar implantando isso, porque nós estamos seguindo a legislação e existe. Por exemplo, as farmácias e drogarias só recebem o alvará, né, sanitário, uma das condições é apresentar o contrato com a empresa de destinação final dos resíduos e também o fiscal avalia ali. Só uma colocação com relação a isso. Na verdade, existem duas coisas. Uma é em relação ao plano, se tem todas as unidades que tem um plano. Hoje tem a RDC da Anvisa 222, né, que a 306 ela caiu, então tem que ver se ela está atualizada com a 222. Né? Ela estando atualizada com a 222, então ela estaria correndo completamente em acordo. E, no caso, teria que ter a lei para os particulares. Os particulares teriam que atualizar, e uma das formas, sim, é dessa maneira. No alvará, ou na apresentação do alvará, é ter ou um plano atualizado, ou mostrar que tem esse plano. O contrato só com a empresa, no caso, não comprova que ele tem um plano, né? Ele precisa ter um plano desenvolvendo todos os setores, uma planta do estabelecimento, enfim, tem um modelo de plano. Quando você faz a lei, você propõe já esse modelo do plano, que seria os itens mínimos que tem que ter dentro desse plano. Tá? Elas têm que ter o plano, né? Não só a questão da destinação. Então, A parte que eu vi, a parte de comércio aí, os açougues hoje também tem uma empresa que vem e coleta todo o resíduo também dos açougues, o resíduo a partir de osso, de carnes, todo coletado. Hoje também não é
A maioria, acho que ninguém hoje joga mais no lixo, né, Karine? Não sei como que tá. Eu espero que não, Espero né? que Em não. outros lixos, né? Não É. no nosso. Que A questão do resíduo, né? O que acontece? Dentro do plano, uma das coisas que vai ter que ser conversado existe o que a gente chama do resíduo comercial ou de prestação de serviço. Então, lá dentro da classificação dos resíduos, a gente tem o resíduo doméstico, né, que é o resíduo feito nosso, em casa. Né? Depois, a gente tem o resíduo urbano, que ajunta a questão da varrição, da limpeza, capina, e tudo isso, esses dois tipos de resíduos, chamam o que é o resíduo, o RSU, resíduo sólido urbano. Tá? No caso, por exemplo, um comércio que ultrapasse um volume ou uma característica, então a responsabilidade passa a ser do comércio. Né? Então, por exemplo, a gente identificou produção de batata frita. Então, eles têm algum descarte dessa batata, a responsabilidade não é do município. Hoje o município acaba pegando isso aí, porque é uma coisa que não foi regulamentada. Tá? Mas essa responsabilidade, em função do volume, da característica, o gerador é que tem que dar o destino final. Isso, né? No caso, um açougue, por exemplo, se o volume dele for muito grande, né, então tem que ter uma lei no município falando que até, por exemplo, a gente sabe hoje, acho que é em torno de um saco de 5 quilos, um volume de 1 metro cúbico, o município pega. Acima disso, não pega. Então, vamos, por exemplo, uma empresa, Casas Bahia. Então, geração enorme de isopor, plástico, embalagem. Isso aí, se tiver uma lei, não é responsabilidade do município pegar. Só que precisa fazer a regulamentação para o município deixar de agregar esse valor a ele, né, de pagar. E começar com a lei, você pode, então, cobrar desse pessoal. Então, tem que ter a lei do plano, então, é uma dessas leis. Fiscalização também. Aí tem a lei de resíduo de construção civil, a lei dos planos de serviço, então, tudo isso aí tem que ser regulamentado. Então, o plano é a primeira chave para fazer essa regulamentação. Aí seria isso. Boa noite. Isso que você acabou de falar aqui, eu pergunto na parte da área dos agrotóxicos. Aqui em Maria da Fé não existia. Hoje a prefeitura, com a Karina, a Secretaria do Meio Ambiente, hoje, desde o ano passado, né, tem feito um mutirão, uma coleta seletiva para a coleta dos agrotóxicos. Aí também não é de responsabilidade do município, mas aí nisso que você falou, pode constar também, começar a ser cobrado, fazer uma lei das empresas, isso aí pode constar também? Agora, com relação a isso, as empresas falam, né, no caso, as daqui, que teve uma nova lei que desobrigou elas a receberem as embalagens. Nenhuma aqui recebe. Na verdade, já faz muito tempo que não existe essa lei. E não até obriga porque a empresa, a fabricante, não é obrigada a receber. Então, de as acordo embalagens. com o que vocês colocaram, não é o que consta hoje aqui que eles falam. Até porque eles teriam que ter um ambiente, né, para receber, que não fosse fechado, tal, que também teria que estar regulamentado e licenciado, coisa que eles não têm, né? E são só 2 empresas que vendem. Então, acaba que a gente faz um mutirão conjunto, produtores, secretaria e um comércio, pelo menos, para poder levar esse material para o descarte correto. Mas, pelo que a gente acabou vendo, elas não têm mais a obrigatoriedade de estar recolhendo. Eu não sei se isso está atualizado ou não. Aí depois a gente vai ter que dar uma pesquisada, então, né? Eu desconheço essa lei, né? Assim, a lei que rege isso aí é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E lá está bem claro: agrotóxico, sistema de logística reversa. Sistema de logística reversa, a responsabilidade é quem gerou. Quem gerou, no caso, quem produziu. Tá? Então, ele implantou, assim, hoje a Ampev tá, reconhecida internacionalmente, 98% das embalagens são recolhidas por ela. Então, eles têm um sistema muito bem organizado. Então, assim, legalmente, o que rege é a política nacional. E fica bem claro que a responsabilidade é deles. Tá? Então, isso aí teria que ver mesmo. A gente divide com eles. A responsabilidade é deles, mas eles não cumprem com a responsabilidade. O sistema de logística reversa, pela lei, você pode fazer ela federal, estadual, e pode ter uma logística reversa municipal também. Pode ser feita uma legislação. E pode ter essa questão da parceria que a Karina está falando, pode ser oficializada através de acordos setoriais, que geralmente é feito, né, com o setor público, com o setor privado e o setor público, para poder fazer o recolhimento desse material.
Mas a PNRS ela deixa clara que, no caso aqui, é o comércio. O comércio, a responsabilidade dele é de devolução, né? De pegar as embalagens dos produtores rurais e devolver essas embalagens para o ponto de coleta mais próximo. No caso, se eu não me engano, o nosso aqui é em Pouso Alegre. Entendeu? Daí, em Pouso Alegre, daí o Impev, ele vem, tem toda a logística, né, de recolher esse material e mandar para a destinação final. O acordo setorial é o gerador pagando para o município fazer o recolhimento. Aí seria o acordo setorial. Então, na Lugevers também está bem claro isso aí. O município pode fazer desde que seja pago por isso. Tá? Queria fazer boa noite a todos. Ela já respondeu, a Karina já respondeu parte da minha dúvida. É quanto à antiga área do lixão, né, que foi desativada. Enfim, havia um plano, né, para a construção de uma usina de reciclagem a parte orgânica, né, de compostos orgânicos. Aí havia um plano, né, de captação de recursos, se não me engano, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, é isso? Isso avançou? Entra nesse plano agora ou não? Há possibilidade de sair em breve? Há uma expectativa? Na verdade, não houve prosseguimento. Foi aprovado o projeto de financiamento. Para isso, teria que partir agora para a Casa Legislativa aprovação de lei para o financiamento. Eu e a Karina participamos de um edital que chama Liberta Minas e cadastramos a nossa prefeitura para esse projeto. Faz 6 meses que a gente está apresentando o projeto, chegou até ser enviado um projeto executivo, arquitetônico, todo o projeto da construção seria a unidade. Lá naquele local mesmo? Possivelmente. Isso havia um estudo já de uma nova área, um novo local? Não, possivelmente. O interesse nosso é que fosse lá, mas isso teria que ter autorização ambiental primeiramente. Então, a gente estava aguardando, na verdade, a aprovação desse edital, mas esse edital saiu a resposta, se não me engano, foi dia 17 agora, a DFE não foi contemplada. Então, a gente tem que partir novamente, ou para a questão de financiamento, ou a questão de, através de emendas parlamentares e suplementares para cadastro dessa usina, seja nesse local, caso possível, ou, no caso, até uma desapropriação de algum outro local para poder fazer isso. Ou uma área da prefeitura. O que eu acho que foi válido é porque a gente agora está com o projeto pronto. Projeto civil, arquitetônico, de toda a estrutura de uma UTC, né? Que seria uma usina de triagem e compostagem, já toda montada para a nossa realidade. Então, isso já é um avanço que a gente já tem, né, na prefeitura. Seria, apesar da forma que está sendo feita correta, né, que está mandando para o CIMASAS, mas ela traria economia, né, de custos, com certeza. De empregos, a geração do composto orgânico, né, que de boa qualidade, enfim, resolveria esse problema. Só tem vantagens, eu também acho que só tem vantagens. A economia média calculada, a gente fez por cima, de R$ 425 mil ano. O custo do projeto, a gente calculou 250 mil, né? Projeto civil. A gente está calculando em torno de mais uns 700 mil de equipamentos. Mas, inicialmente, se eu apenas construir e levar a associação para esse novo local, por ano já economiza em torno de R$ 400 mil. Então, um projeto, acho que a gente tem que pensar, debruçar mais ele, discutir mais, para a gente ver ele do papel. E um outro, eu não sei se entra agora nesse plano também, porque são resíduos sólidos, mas é um resíduo também que prejudica muito os mananciais, que é a questão do agrotóxico, foi muito falado aqui, que ainda temos esse problema, né, de agrotóxico nos mananciais, inclusive o manancial que abastece a cidade. Tem algum ponto aí que entra nessa área ou não? Porque o nosso Ribeirão, que ele é muito agredido, né, ele recebe descarte de resíduos de toda a fonte, né, como comercial, industrial, né, as fábricas, né, tudo. Tem algum ponto aí que chega nessa área do Ribeirão? Não. O que acontece? A questão dos resíduos sólidos, nesse caso, seria contaminação de aquífero, não, de recurso hídrico, né?
Então, seria contaminação por uso excessivo, alguma coisa desse tipo. Aí teria que ter um programa de monitoramento. Então, nesse programa ainda não contempla. Não, isso aí não é contemplado. Esse tipo de emissão, não. Vai entrar no plano. Isso que eu ia falar. Ele vai entrar dentro do plano de saneamento básico, porque ele vai contemplar a questão dos efluentes que estão destinados para o Ribeirão, né? Não é um trabalho assim, em conjunto. Dessa área. Tem uma empresa que está elaborando o plano de saneamento. Então, isso que eu tô falando. Então, de qualquer forma, aqui já é um início. É uma parte. É separado, porém, lá ele vai discutir novamente resíduo sólido e abastecimento de água, esgotamento. E para a discussão lá depende dessa aqui também. Do andamento dessa área. Também. Outro ponto que eu vi é que, com relação às campanhas de educação ambiental, a gente faz, sim, ali, eu não sei por que eles não colocaram, porque teve 2017, todo ano tem algum novo cartaz, as escolas fazem muito, né, Aldo? A Juliana, o pessoal da saúde faz um trabalho, sim. O PSF faz muito, então, todo ano tem uma nova campanha. E eu acho que, então, a gente tinha que revisar com a outra empresa, né? Porque, pelo que eu entendi, não estava constando, né? E tem os trabalhos também da Semana do Meio Ambiente, que seriam os concursos que a gente faz. Sempre tem alguma coisa que, durante o mês de junho, é relativa, ou palestras. Então, são campanhas de educação ambiental que, desde 2017, a gente tem levantado dentro da secretaria. Eu acho que daí poderia constar também. Aqui eles constaram que principalmente está faltando na parte da coleta seletiva, a questão da educação ambiental. Sempre, né? Acho que todo ano, todo mundo aqui sabe que precisa, todo ano mesmo. E daí a gente pode colocar essa parte da educação, a gente fala formal e não formal, né? Que é nas escolas e nos eventos. E nas áreas rurais, porque a gente tem muito problema que os vereadores até questionam e estão com razão, por causa as pessoas não colocam o lixo só no dia certo, colocam em qualquer hora. E até dos vizinhos, sabe? A gente tem muito problema com as divisas. Então, de vários municípios vizinhos, são os locais onde a gente mais tem ponto de deposição de lixo fora do dia de coleta. E isso gera um transtorno para o município, né? Porque que a gente viu até numa foto, isso, né? Exatamente. Que eles constataram no momento da visita que eles vieram. Porque a gente visitou todas as áreas com a outra empresa, né? E a gente acabou vendo todos esses pontos. Isso, que os resíduos estavam jogados em volta das lixeiras, né? Então, isso vai muito da conscientização da população em colocar os resíduos somente nos horários certos da coleta, né? Isso é difícil mesmo. É difícil. Eu até fico pensando, porque eles pedem toda hora para a gente pôr lixeira. Eu não sei se a lixeira é a melhor solução. Porque você tendo um ponto que tem a lixeira, a pessoa sempre vai pôr. Eu vejo um ponto aqui na cidade, ali entre Maria da Fé Cristina sempre, mas aqui dentro da cidade mesmo. Tem um ponto que tem uma lixeira, um dos poucos pontos que tem lixeira. Porque a cidade a gente põe, né, no dia da coleta, a gente coloca na frente de casa. Ou, né, e nesse local, qualquer hora que você passa, tem lixo na lixeira. Cheia, transbordando na beira do Ribeirão Cambuí. Então, quer dizer, será que é bom ter uma lixeira? Porque acaba que a falta de educação, né, que a gente, ou às vezes, não quer guardar na nossa casa, eu também não gostaria, mas eu guardo na minha casa, né? A pessoa é mais cômodo colocar na lixeira. Não vou ver, não vai dar trabalho. Só que gera insetos, roedores, vários outros problemas, né, para a saúde pública, e que eu acho que, de repente, a gente tem que repensar como é. Eu vejo em Itajubá também as lixeiras fechadas, e já vi na praça lá do Banco do Brasil, um absurdo, aquela lixeira ali na praça, fica toda saindo lixo num lugar que é um lugar de passagem de todo mundo. Então, eu não sei até que ponto que eu acho que todo mundo tem que discutir como que seria essa colocação de lixeira, ou se a gente tem que educar para a pessoa colocar no dia da coleta, como essa coleta pode ser mais efetiva. Acho que é uma discussão muito ampla. Questão mudança de hábito que é difícil, né? A gente fala que um dos principais desafios da PNRS, que é a implantação dela, é a questão da mudança de hábito e da responsabilidade, população, né, entendeu? de cada um. Não aceita, né, a responsabilidade. Então, Karina, o assunto boa noite a todos, né? Boa noite a todos presentes, aos colegas vereadores que compõem a mesa. Em reunião de Câmara, eu sempre bato nessa tecla, em conscientização da população, tanto zona rural quanto zona urbana. Se o coletor passa na quinta, por que jogar o lixo na segunda? Você vai entulhar
e, logicamente, um cachorro vai subir, vai rasgar, vai fazer uma maior bagunça ali. Aí começa a mandar foto do vereador, a bagunça está o lixo nosso aqui, não tem lixeira. Então, o pessoal reclama, a gente, como vereador, tem que atender e trazer toda a reclamação nessa casa aqui. Mas eu acho que tem que fazer um trabalho muito sério na conscientização, igual a Karina colocou. É o que eu ia entrar no assunto, você já entrou, então, vou pegar esse gancho, na conscientização da população, tanto zona rural quanto zona urbana. Porque temos deficiência de lixeira, né? Igual eu também penso assim, se tem uma lata de lixo, vão encher uma lata, se tiver duas, vão ser duas, três, assim por diante. Então, acho que tem que conscientizar, se a coleta é feita naquele dia, joga naquele dia e não deixa acumular, para evitar transtorno para o próprio bairro, para a própria cidade. Eu tenho uma farmácia aqui no centro, vira e mexe, tem uma lata de lixo lá, o pessoal costuma colocar lixo ali. Vejo gente para ali, abre o porta-malas do carro, joga uma sacola preta de lixo lá e vai embora. Eu acho que aquele lixo não é para aquilo. Ele é uma pessoa que passou com um saquinho de picolé, tá ali, põe ali, né? Não um depósito de lixo. Exato, se fosse no dia certo, né? Então, acontece muito, às vezes eu vejo um sábado à noite, pessoas jogando lixo ali. Pô, é uma praça, é centro da cidade, né? O turista vem, está sentado com a esposa ali do lado, e o lixo está... A prefeitura não tem coleta de sábado à noite. Geralmente passa domingo de manhãzinha, né? De madrugada. Vai ficar a noite toda aquilo ali. Fica feio para o nosso município. Então, todo mundo tiver conscientização, né? Todo mundo ajudar essa parceria, eu acho que ajuda bastante, né? O nosso município. E o problema de lixeira é um problema que nós vamos ficar sempre, né? Ouvindo isso, né? O pessoal sempre quer lixeira, sempre quer lixeira. E as que tem também, seria bom se desse manutenção. Eu tenho ali na entrada dos Pinhões, ali mostrou até uma foto, mostrei o vereador Helder aqui. Aquilo lá, acho que o fundo já estourou, já, né? Deram uma remendada ali, vira e mexe, estão pedindo lixeira nova. Mas é isso. Então, acho que tem que fazer um trabalho de conscientização. Todo mundo vê que as coisas não é bem assim, né? A gente resolver do dia para a noite é um negócio que está vindo errado há muito tempo. O pessoal tem que aprender que tem que ter essa conscientização, senão fica difícil. Difícil. Só que eu vou fazer uma colocação, o que a gente vê que assim pode funcionar. Tá? Em outros municípios, a gente entrou dentro do Sistema de Gestão Ambiental Municipal, o SGAM. E aí a gente tem uma lei que chama a Política Municipal de Meio Ambiente. E dentro da Política Municipal de Meio Ambiente, a gente tem uma legislação específica para poluição. E aí enquadrar isso como poluição. A partir do momento que você vê que o cidadão está fazendo a poluição, você pode autuar o cidadão. E pode poluir. E a hora que um cidadão foi autuado porque ele jogou o lixo na rua fora do horário, porque ele jogou um papel na rua, todo mundo vai ficar sabendo, bolso, e aí a conscientização vai começar a acontecer. Enquanto não tiver punição, a conscientização fica muito difícil de fazer. Né? Então, infelizmente, tem que ser da forma pior, que é a regulamentação para ter. E lá fora funciona assim. Então, aqui vai ter que funcionar também. Aquele exemplo descendo de Cristina, que você tocou aqui agora, que ali para carro que vem de Cristina, desce e joga lixo. E ali vira e mexe aquele lixo ali, não sei se vocês passaram por ali, é difícil você passar ali, você vê aquilo ali limpo. Por quê? Porque vira e mexe. Então, e outra, um lixão a céu aberto. E outra parte importante da conscientização, a partir do momento que ele sabe que ele tem como punir outra pessoa, a própria população começa a ser um fiscalizador. Então, não adianta só a prefeitura fiscalizar. A população tem que participar fiscalizando também. Então, se ele vê um cara que jogou lixo, eu sei que ele jogou, tem a placa do carro, ele é conhecido, denuncia e vai atrás e faz a justiça, vamos falar assim, e a conscientização. Né? Então, o pessoal começa a ter mais medo, porque ninguém quer perder dinheiro, né? E aí a gente começa a ter um município mais limpo. É assim que funciona. Mas tem que ter esse pontapé inicial aí. Alguém vai ter que começar a pagar para todo mundo ser educado. Só uma coisa, todas as leis que vocês colocaram ali, que a gente não tem, são obrigatórias de constarem? Não. São sugestões de regulamentações específicas relacionadas a determinados tipos de resíduos. A única obrigatória é a lei do Plano Municipal de Saneamento Básico, de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos. Deixa eu fazer uma colocação. Boa noite a todos. Temos um problema muito sério também no município, essa questão, né, de, como foi falado aí, da poda de jardins e também de resto de construção civil. Porque nos fins de semana, principalmente, chega quinta, sexta-feira, o pessoal começa a limpar os quintais e também a questão dos... Né, vai reformar uma casa, quebrar, e joga na rua. Então, a cidade nunca fica limpa. Né? E a gente está no plano municipal de turismo aí, é uma das demandas do plano municipal de turismo, essa questão dos lixos colocados na cidade. É impressionante. Toda sexta-feira, perto da igreja,
tem um monte de lixo, tem um monte de entulho, né, então assim, a carrocinha passa sexta-feira até 3, 4 horas da tarde recolhendo. Chega às 5, 5 e meia, no sábado de manhã, joga, passa o final de semana inteiro, lá para terça ou quarta-feira, que consegue passar naquela rua de novo. Então, é um problema sério, que você acabou de dizer aí, que tem uma lei que pode fazer interna, né, dentro do município, para poder punir isso, porque se a gente não focar nessa questão de punir mesmo, penso eu, acredito que o município não vai conseguir regrar isso, né? Como disse lá na divisa, né, de Maria da Fé com Cristina ali. Eu já presenciei várias vezes as pessoas parando, jogando lixo lá. E eu parei e falei com as pessoas, eu falei assim, aqui não tem dono, é um lugar que a gente pode jogar, né? E joga assim, não põe muito não, chega e joga ao relento, né? Então é uma coisa muito séria isso, que tem que ser resolvida. Porque, por exemplo, eu presenciei nesse final de semana mesmo, perto da minha empresa lá, o cara simplesmente catou tudo dentro de casa e jogou no meio da rua, resto de guarda-roupa, resto de sofá, entendeu? E o problema vira para a prefeitura, então eu não acho justo isso, né? Com o município, né? Não é porque a gente está no cargo hoje não, mas não é justo com o município isso no geral, porque as outras pessoas, os outros cidadãos não são obrigados a conviver com aquilo. Então, eu acho isso um problema seríssimo que precisa ser bem trabalhado, né? Só complementar a questão levantada pelo Agostinho, que eu estava preparando para falar sobre isso, especificamente dos resíduos de construção civil, que a gente vê em outras cidades que tem a iniciativa privada, né, através de caçamba, tem essa... E hoje aqui em Maria da Fé, igual mesmo o Agostinho disse, o pessoal faz uma reforma, não todos, mas de uma forma generalizada, e coloca na rua porque sabe que a prefeitura vai passar. E a prefeitura acaba que tem que recolher, porque ali atrapalha a circulação de veículos, atrapalha quem mora na rua. Então, eu acho que talvez seria possível prever dentro desse plano, ou numa legislação específica, né, que foi sugerido, essa questão da iniciativa privada tá junto. Que essa questão de caçambas, a iniciativa privada, claro, sempre assistindo ali as famílias de baixa renda que não têm as condições, a prefeitura continua fazendo esse auxílio, mas eu acho que é interessante que aqui virou uma cultura, né, essa parte de construção, sempre joga na rua porque imagina que a prefeitura vai pegar. E não tem essa questão das caçambas, que é a iniciativa privada, que é onde ajuda mais, uma vez tendo que pagar, o pessoal vai ser educado e vai fazer da maneira correta. Deixa eu falar também, mas essa parte que você está falando desses lixos de construções também, você vê que não tem fiscalização para isso, né? Porque tinha que ter um fiscal de obras, né? Como não tem, você vê, a pessoa faz uma reforma, não paga uma taxa para reforma, não pagam nada, né? E ainda deixa o entulho tudo na rua para a prefeitura. Isso gera ônus, né? Se pagasse uma taxa, alguma coisa, a prefeitura até estava arrecadando para prestar esse serviço. Então, como não tem fiscalização, ela não arrecada nada. Então, acaba saindo, né, dos recursos próprios da prefeitura, sem ser de pagamento de taxa, né? Aí, vereador Adolfo, isso aí entra na parte de conscientização. Igual eu comentei com a secretária de saúde aqui agora há pouco, eu vi o caso de uma pessoa, sexta-feira, 4 e pouco da tarde, colocando o resto de material de construção na esquina. Agora, 4 e meia da tarde. O pessoal do barracão fecha 5 horas. Que hora vai ir buscar esse entulho? Vai ficar sábado, domingo, lá, né, num lugar que não poderia ficar? Então, passei a mão no telefone, liguei o pessoal lá, corre aqui para limpar isso aqui. E pedi para o cara, falei, pelo amor de Deus, não é hora de fazer isso, põe segunda-feira cedo, né? Aí parece que a pessoa que estava fazendo não gostou muito, mas pararam. E o pessoal da limpeza prontamente atendeu o pedido da gente, foi lá e fez a limpeza. Então, é aquele negócio, sempre eu falo, a tecla sempre bato, conscientização. Tem hora para tudo. Né? E a conscientização é com multa. O caminho. O cara que fez errado. Você falou. Isso. Aí, infelizmente, tem que começar a doer no bolso. Só que para gerar multa tem que fazer a regulamentação. E tem por que decreto, ter um fiscal, né? Por lei. Pelo menos os fiscais. E um fiscal para aplicar. Essa parte dos móveis, catatreco, sofá, também é muito aqui na cidade, né? Todo mundo vê. Na minha rua, você volta e meia, tem um sofá na esquina, um negócio. Então, é assim, uma coisa que é constrangedora para você, se você está com um visitante, com um turista, que a cidade, né, busca ser o ideal, né? O turismo, o Agostinho sabe, a gente sofre com isso, porque a gente acaba ficando com vergonha, mas essa regulamentação, tanto da construção civil, do lixo e desses
desse monte de móveis que são jogados como se fosse problema nosso depois, né? Porque é problema de todo mundo, né? Que está ali. E aí fica dias, às vezes, ali. Então, pode entrar bicho, né? Qualquer outra coisa e a gente não tem. Então, isso tudo entra nessa regulamentação também das leis? É separada essa parte? Porque eu vi ali... A resolução do CONAMA, que fala específico sobre resíduos de construção civil, agora incluiu resíduos volumosos. Entendeu? Então, por isso, a importância do município em fazer o plano municipal de gestão de resíduos de construção civil. Daí entra até que o município ele vai colocar o volume máximo que ele vai recolher, que daí vai ser responsabilidade dele. Né? Que são as pequenas obras, entra o pessoal de baixa renda. E tem os grandes geradores, que daí o município não tem a responsabilidade de recolher o material desses grandes geradores. Eles são responsáveis desde a coleta até a destinação final. Entendeu? Então, por isso, a importância do município em ter esse plano municipal de gerenciamento de resíduos de construção civil, pela resolução do CONAMA, que é a 348, que tem as suas alterações e que incluiu também os resíduos volumosos. Nesses resíduos volumosos inclui veículos abandonados também, que é um problema grande aqui? Inclui muitos veículos as abandonados, carcaças. questão de saúde, né? Acúmulo de água, agora no início do período das chuvas, questão da dengue. Aí já inclui também dentro a legislação já abrange esses veículos. A gente tem bastante abandonados aqui na rua. Isso. E também pode ter... daí entra também dentro dos resíduos volumosos. Tem veículo aqui que está só a carcaça, não tem roda, não tem mais nada, só a carcaça. Você vê que está ali, não serve para nada, não dá praticamente para reciclar. Mas fica lá, o mato cresce em volta, a limpeza urbana, né, é prejudicada, tem a questão, né, de disseminação de doenças e a poluição visual, enfim, em cima da calçada, beira de rio. Aqui tem... beira do rio, na praia. Então, o plano vai nortear o município para fazer as regulamentações, né? Daí vai ter a regulamentação com as punições. A gente deixou a minuta tanto do plano municipal de gestão de resíduos de construção civil e também da lei. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Foi levado em consideração, e vocês vão criar novos projetos de leis, o Código de Postura de Maria da Fé? Integra também nesse novo projeto? A revisão você está falando fazer a revisão do Código de Postura? Pode. Sim, claro, porque dentro do Código de Postura pode ter um capítulo específico de meio ambiente, onde pode tratar de resíduos sólidos e também, se eu não me engano, inclui também a parte... Não, daí tem o Código Tributário, que vai incluir a parte das tarifas. Eu fiz uma observação, ali foi colocado que se gasta R$170 mil de pessoal, né, para levar o lixo até Itajubá. Aí tem mais 16 mil e pouquinho por mês de gasto lá com o CIMASA, né? Depois vem a renovação anual, que dá quase R$5 mil. Por que não municipalizar a Mares? Por que não tornar o lixo, o pessoal que trabalha na Mares, como funcionários públicos, municipalizar? Daí eu deixo para a Karina. Acho que eu posso responder, Karina. Eu acredito que isso, Leonardo, acho que seria no momento importuno, impossível, porque para municipalizar teria que ser concurso público, né, no caso. Então, para ser funcionário público, né, no caso. Então, com o plano municipal aí que vai vir depois com a questão do aterro lá, né, como vão fazer os resíduos sólidos, pode ser uma empresa terceirizada também, que pode ser uma concorrência pública, que ela pode estar terceirizando esse tipo de pessoas, né, para poder trabalhar junto com a Mares, ou a própria Mares mesmo, né, eles estavam vendo. Hoje, acredito eu que assim, a parceria que já existe entre a Mares e a Prefeitura já é bem concreta, porque a Prefeitura pega todo o lixo sólido seco nos dias de terça e quinta e é destinado a eles já. Então, isso é uma coisa que é uma parceria muito interessante, que a Prefeitura entrega para eles no local que eles fazem a triagem, né, desse resíduo.
mas pode-se estudar, sim, na hora que montar essa cooperativa futura aí de resíduos sólidos aí de triagem, né, o nosso de compostagem orgânica, que possa também ter outras pessoas participando, né, junto com eles nesse novo empreendimento, que tenho certeza que vai diminuir muito a questão de pesos do município, né, com conscientização, que é uma coisa que precisa trabalhar um pouco mais, tem sido feita, mas precisa bater um pouquinho mais, porque continua se misturando, né, eu tenho sempre conversando com eles lá, eles continuam misturando o úmido com o seco, né, então, se tiver essa questão mesmo, a população abraçar a causa, que o lixo seco precisa ser separado, a gente vai diminuir aí, tenho certeza que 16, 20 mil tem mês que paga aí, né, do Cimasa lá, a gente vai cair para 5, 6 mil reais, que vai ser um lixo que vai ser destinado para lá por mês. Então, a gente vai ter uma economia muito grande aí no município, que pode ser colocada em outras áreas, né, dinheiro que está perdido hoje, né. E se, como ele fala, passando para, né, para ser público, para a pessoa trabalhar servidor público, o que acontece? Não dá oportunidade para mais pessoas. Além de consumir a folha, né? Sim, que tem o índice também, né? O índice geralmente já está bem lá em cima, não vai dar oportunidade para mais pessoas. Claro, né? Então, acho que não é uma coisa viável, né? Porque o jeito que trabalha dá oportunidade para mais gente. Como foi falado no plano aqui também, a questão da iniciativa pública e privada, né? Então, acredito que cada vez a parceria pública e privada está hoje cada vez crescendo um pouco mais. Eu tenho certeza que isso é uma coisa benéfica para o município. Isso é uma coisa que, tanto não só os resíduos sólidos, também das indústrias, né? Que é obrigação deles, está falando no plano aí. Mas essa parceria pública e privada pode ser cada vez mais fortes e trazer mais benefícios para o município. Então, eu tenho certeza que estabilizando um local ideal para eles trabalharem e fazer essa triagem corretamente, tenho certeza que vai gerar muito mais emprego. Né? Então, assim, se tem 10 trabalhando hoje, vai ter 20, 30 trabalhando lá, até 50 pessoas trabalhando, porque a gente vai ter volumes no caso, de reciclável, né, para poder colocar, né, à venda e gerar mais renda, né, não só para eles, mas também vai diminuir o gasto do município. Fazer mais uma colocação a respeito dessa questão do descarte de materiais eletrônicos, focado principalmente na questão de pilhas e baterias. Pelo que eu entendi, a sugestão é que a Prefeitura apenas fique responsável pela conscientização e pela fiscalização, e os empresários, o comércio, né, o estabelecimento comercial que faz a venda, seria o responsável por dar a destinação final, entregar ao fabricante. Como é que, só para esclarecer melhor, qualquer estabelecimento, supermercado, por exemplo, que vende lá a pilha, que seja a pilha. Aí o consumidor, depois que a pilha já acabou a bateria, devolve para o supermercado e ele que faz a destinação final. Existem determinadas pilhas que hoje já não tem, se não me engano, cádmio e mercúrio. Daí, na embalagem atrás, ela já pode ser descartada junto com o lixo comum, né? Essas que não têm isso, daí elas têm que ser devolvidas nos pontos comerciais. Daí, os pontos comerciais, eles têm a obrigação de devolver para os fabricantes, e os fabricantes que têm a obrigação de fazer a destinação final desses resíduos, dentro do sistema de logística reversa. Daí pode fazer uma parceria com a prefeitura através de um acordo setorial. Daí a prefeitura pode executar esse serviço, mas o setor privado tem que fazer o pagamento para a prefeitura dos serviços prestados. Tá? Então, o procedimento, como vai ser frente à lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei municipal, vai ser notificar os comerciantes. A gente gostaria de saber qual vai ser a solução para vocês com relação para adotar a logística reversa. E aí eles vão ter que dar uma réplica da solicitação de vocês. E aí vocês podem conversar juntamente, falar o que é o melhor para vocês. A responsabilidade de vocês, a lei está aqui. Vocês preferem vocês darem o destino final, vocês querem que a gente dê o destino final e vocês paguem para a gente. Então, assim, tem que ser acordado como vai ser feito, mas pode exigir deles isso aí. Então, precisa fazer essa notificação para eles, frente à lei, para eles se adotarem. Né? Hoje, no plano está escrito a responsabilidade de pilhas e baterias, que eles têm que estar dentro da logística reversa, e aí, com isso, inicia a discussão para chegar num acordo. Essa política reversa caberia também com relação aos resíduos
isopor, como vocês explanaram, e plástico que vem de televisores, equipamentos? Tá. Não, a logística reversa, pela lei, é só agrotóxico, pilhas e baterias, óleo lubrificante, pneus e eletroeletrônicos. Então, hoje, na logística reversa, o que não está implementado? Eletroeletrônicos, ainda está na Câmara, não tem acordo setorial, não tem nada, estão fazendo. Essas foram que foram feitas na lei. Tem uma parte na lei que você pode inserir novos. Então, por exemplo, hoje já tem o de lata de aço, essas latas de óleo, lata de milho verde. Então, isso já tem logística reversa implantado para isso. Medicamentos está saindo também, ela entrou, então está em processo de desenvolver. Mas, no caso, os plásticos, isso aí seria dentro da reciclagem. Então, faria a triagem dos eletroeletrônicos, como que seria, né? Isso aí não está implantado ainda, mas teria uma série de triagem, separaria o que ia ser reciclado e o que, no caso, plástico, né? E o que não seria, e o que seria aproveitado de metais, essas coisas seria para outro ramo. Então, hoje, o maior problema hoje é eletroeletrônico, não tem ainda como cobrar, mas o resto está tudo implementado, desses que eu citei, de logística reversa. E aí, a questão do isopor, isso aí entra para a coleta seletiva. Então, esse é um outro problema, na coleta seletiva, não é porque faz coleta seletiva, tudo consegue ser reciclado. Porque os coletadores, os recicladores, não têm valor agregado em todos os tipos de produtos. Então, por exemplo, hoje, uma garrafa de vidro reciclável é viável economicamente buscar essa? Não. Né? Então, teria que ver uma forma de como o município teria para fazer o recolhimento desse vidro, ou com caçambas de cor diferente, fazer o armazenamento para ter um volume grande e uma empresa vir buscar. Né? Então, hoje, por exemplo, tenho certeza que eles não fazem coleta seletiva de vidro. Eles vão fazer coleta seletiva do que é viável para eles. Papel, papelão, metal. Então, são coisas específicas, né? Então, isso é uma coisa também a se exigir, ou como que podia ser feito com eles nessa conversa aí. Então, tem coisas que são obrigação do particular, né, do setor privado, e tem coisas que o município tem que fazer. Então, seria para aumentar a coleta seletiva para esses resíduos que têm a possibilidade aí de reciclagem. Isopor também é um problemaço também, não tem como fazer. Para fazer muito leve, imagina você transportar um caminhão de isopor, olha o tanto que gasta no frete, né? Então tem que ter alguma coisa para compactar, derreter, uma coisa para aglomerar ele. Então são tecnologias que não estão disponíveis ainda, não é uma coisa que é viável para fazer a reciclagem ainda. Tá? Podemos encerrar? Sim. Então, agradeço a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa audiência pública.